Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 11 do livro do Gênesis. Nós leremos ou faremos uma leitura a partir do versículo de número 27. Gênesis, capítulo de número 11, versículo de número 27. Estou muito feliz também de rever o Eduardo, né? Embora a primeira vez que nós tenhamos um contato, né, pessoalmente. Semana passada estávamos lá na ADEP, não houve tempo. Na verdade, um desencontro, né? Isso, um desencontro, mas ele fez contato conosco depois pelo WhatsApp e hoje estamos aqui juntos no altar. Deus abençoe a vida deste servo de Deus. Deus continue abençoando todo o ministério de louvor que louvou lá, né, naquele dia. Deus abençoe a vida de vocês. Capítulo 11 de Gênesis, versículo de número 27. Aqueles que encontraram, digam: Cristo vive. Cristo vive. Versículo de número 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. Morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, habitaram ali. Foram os dias de Terá, 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Amém? Você que pode, se assente. Aplauda o Senhor pelo poder e autoridade que é na sua palavra. Queridos, os primeiros 12 capítulos de Gênesis, ou a partir do capítulo 3 até o capítulo de número 12, torna-se extraordinário a todos nós que somos amantes da palavra de Deus e que temos, por mais que pouco, o conhecimento de quem é o nosso Deus. Nós percebemos nestes capítulos a maneira como Deus vai conduzir a história da humanidade, desde o capítulo 3, o momento em que Adão e Eva caem ou tem o momento da queda pelo pecado, até o período em que nós vamos ver os efeitos desta queda, os efeitos do pecado agora agindo na humanidade e as consequências desta queda. Principalmente os capítulos de 3 a 11 são capítulos onde nós vamos nos informar ou compreender de uma maneira muito mais clara os efeitos desta queda, da queda do pecado, da queda proveniente ou iniciada em Adão e Eva, e a maneira como Deus vai intervir na história da humanidade com soberania, com graça, sempre criando ou trabalhando um propósito de redenção para a humanidade. No capítulo 3, Deus vai intervir na história de Adão e Eva, vestindo-os com pele de animais e expulsando-os do Éden. No capítulo de número 6, Deus vai intervir na história da humanidade por intermédio de Noé. E no capítulo de número 11, Deus vai intervir na história da humanidade, descendo na Torre de Babel, confundindo as línguas. E aí, a porta se fecha no capítulo número 11 e se abre uma nova porta pela história de Abrão. O que significa dizer que a história de Abrão, ela tem um significado muito importante em toda a história da Bíblia Sagrada, porque é através de Abrão que Deus vai desencadear
vai começar a entrelaçar a história de salvação e de redenção para a humanidade consumada em Jesus Cristo na cruz do Calvário. A promessa do capítulo 12 é uma promessa que vai ser formalizada por um concerto que Deus também vai fazer em Abraão, no capítulo de número 15. E esta promessa do capítulo 12, versículo 1 a 3, também vai ser confirmada, no mínimo 4 vezes no livro de Gênesis. 2 vezes, esta promessa que Deus vai fazer a Abraão, de fazê-lo grande, de fazê-lo abençoado, de fazê-lo um homem que terá uma descendência, também vai ser confirmada pelo próprio Deus, no capítulo de número 15, e no capítulo de número 17, no capítulo de número 22, nós vamos ver esta promessa também sendo confirmada no capítulo de número 26, em Isaque. Nós também veremos esta promessa sendo confirmada também no capítulo de número 23, ou melhor, no capítulo de número 32, em Jacó. E talvez você me pergunte, Stephen, por que você está ressaltando ou considerando a confirmação e a formalização deste concerto que Deus vai fazer a Abraão? Isto é para que nós entendamos aonde eu quero chegar com esta mensagem. E aqui nós já começamos a abrir a mente para considerarmos algumas coisas. A primeira é de que o Deus que age na história, Ele fala, Ele promete e Ele também confirma para poder exercer um cumprimento agindo por intermédio daquilo que Ele disse. Se Deus fala, Ele vai agir por intermédio daquilo que falou e vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. O que nós vamos perceber de inúmeras maneiras é que em todo momento, eu não sei se você nunca estudou ou nunca leu a história patriarcal, mas se não sei você, mas eu percebo, em cada momento da história dos patriarcas, uma crise familiar existente. Dentre estas crises, nós vamos perceber que a maioria, se não todas as mulheres de cada patriarca, seja Abraão, seja Isaque, seja Jacó, vão ser dotadas de uma esterilidade. Todas estas mulheres, sejam a mulher de Abraão, seja a mulher de Isaque, seja a mulher de Jacó, são mulheres que vão apresentar uma dificuldade de gerar. Vão ser mulheres estéreis, que em dado momento da história patriarcal vão externar uma fragilidade e uma dificuldade de acreditar na promessa de descendência, pelo simples fato de a Bíblia dizer que elas também eram estéreis. Então, nós vamos ver, em dado momento da história patriarcal, não somente na história de Abraão, circunstâncias difíceis, circunstâncias complexas, circunstâncias críticas, porque como nós vamos acreditar em uma promessa de descendência no ato de gerar, se a mulher que está conosco é estéril, é impossibilitada de gerar? E aqui no capítulo de número 12, nós vamos fazer a análise de algumas dessas lições que Deus vai trazer em meio a essas circunstâncias críticas, de crise instalada. Porque crise, quando a Bíblia fala de crise, a Bíblia não somente fala de deserto. Quando a Bíblia fala de crise, a Bíblia também fala de momentos de dificuldade no círculo familiar. E o que nós vamos ver aqui é que a crise principal nesta história é a esterilidade de Sarai, e também acompanhada a uma grande perda com que a família de Abraão vai ter que lidar. Então, a primeira consideração que nós devemos fazer aqui para iniciarmos a pregação e as aplicações é que a revelação de Deus, o chamamento de Deus, provavelmente após a morte de Harã, a mudança e a habitação em Harã, seguida da peregrinação, em definitivo, a Canaã, vão estar evidentes a partir do versículo 27 e se consumar no capítulo de número 12. O que significa dizer é que o que está acontecendo neste contexto é a apresentação de uma crise familiar instalada. E que crise é essa que vai ser instalada? É a morte de um dos filhos do pai de Abraão, que é
Terá. A Bíblia Sagrada vai iniciar dizendo, a partir do versículo de número 27, que as gerações de Terá, pai de Abrão, eram constituídas de 3 rapazes, Abrão, Naor e Harã. Abrão não era o único filho da casa. Abrão não era o único filho da família. A família de Abrão era complementada por mais 2 irmãos que ele tinha. Um se chamava Naor e o outro se chamava Harã. Neste ínterim, a genealogia de Terá, pai de Abrão, vai dar uma pausa para descrever o processo geracional e começar a trazer o relato de uma morte presente nesse contexto familiar. E vale ressaltar aqui que em nenhuma genealogia, desde o Antigo até o Novo Testamento, a não ser essa, nós vamos observar a genealogia dando uma pausa no processo geracional para falar da morte de alguém. Porque o propósito de uma árvore genealógica é somente trazer o processo geracional, quem pertence a quem foi gerado de quem, e não tem comprometimento nenhum em revelar a morte. Nós vamos entender aqui que a partir do momento em que Terá tomar o conhecimento da morte do seu filho mais novo, que era Harã, Terá, junto com Abrão, vai juntar as bagagens para ir até Canaã. E aqui é sensacional. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que eles vão sair da terra de Ur dos Caldeus para ir até Canaã. E a palavra terra aqui, ela é uma variante que faz alusão não somente à terra no espaço geográfico, mas também a país. O que abre o precedente para que nós entendamos que o chamado de Abrão não acontece em outro período a não ser nesse contexto da perda de um dos seus irmãos. Ou seja, o que acontece no capítulo de número 12, que está descrito no capítulo número 12, se inicia no contexto por detrás do capítulo de número 11, a partir do versículo de número 27. Ou seja, Deus vai fazer uma promessa para Abrão, e é uma promessa pessoal, mas Abrão vai permitir que Terá, seu pai, junto com Ló, seu primo, saiam juntamente com ele para ir até Canaã. O problema não está aí, o problema está em simples fato de a promessa ter sido estabelecida para Abrão. Deus vai dizer: sai-te da tua parentela, sai-te da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. A proposta é pessoal, a proposta é individual, mas Abrão vai permitir que o seu pai saia junto com ele e inicie esta peregrinação. É por isso que a expressão terra, ou sai da tua terra, é o mesmo que país. Como assim, Stephen? Deus está chamando Abrão quando a ele ainda estava na terra de Ur dos Caldeus, permeado ou circulado de idolatria. Terá vai perder um dos filhos, Abrão vai ver um seu irmão morrer e ele vai propor com seu pai sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. Mas lembrando que a proposta era individual. É como se Deus estivesse dizendo: Abrão, quem tem que sair é você. Quem tem que se desconectar é você. Quem tem que se ausentar é você. Mas Abrão, como ser humano que era, vai permitir que seu pai participe por um momento da sua peregrinação na fé. E aí que está o problema. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer no curso da genealogia que Terá, junto com Abrão, vão parar numa terra chamada Harã. Lembrando aqui que a proposta era chegar em Canaã, mas eles vão habitar, e habitar fala de permanência, vão parar no meio do caminho e habitar em Harã. Ou seja, saíram de uma terra idólatra e acabaram parando em outra terra idólatra. E a própria Bíblia Sagrada vai dizer que não foi Abrão que exerceu influência para habitar em Harã, foi o próprio Terá, que era o pai, que influenciou Abrão a permanecer habitando em Harã. E aqui que está, por quê? Porque Harã, no hebraico, é o mesmo
mesmo que terra do ressecamento. Abraão tem uma promessa, mas vai permitir a influência de terceiros no curso e na peregrinação, junto ao grande desafio de deslanchar na fé. Mas o problema é que ele vai permitir que terceiros influenciem na jornada dele da fé. E o que vai acontecer? Terá vai morrer. Não é Deus que mata Terá. É o próprio Terá que não suporta aquilo que é só para Abraão poder suportar na continuidade da caminhada. E esse que é o problema. Existem momentos em que Deus vai permitir algumas divisões para poder acrescentar outras coisas. Existem momentos da nossa vida em que Deus vai fazer com que, por um acaso, e talvez a gente pense que por um acaso, algumas amizades que estavam entrelaçadas sejam desfeitas, pelo simples fato de essas pessoas, por mais que você amar elas, não estiverem compactuados com a fé que você produziu ao entender que Deus te chamou para romper na vida. Você está entendendo? Tem gente que a gente pode até amar, mas não acompanha a nossa fé, então não vale a pena a gente carregar. Tem gente que a gente até gosta, tem pessoas que a gente até tem um vínculo, um amor e uma consideração, mas isso não quer dizer que elas vão aguentar andar por muito tempo do nosso lado, porque peregrinar, tendo Deus como mapa, é só para quem tem fé e acredita que aonde ele for plantado, ali ele vai crescer. E acreditar que aonde eu for plantado eu vou crescer, é entender que muitas das vezes eu não vou crescer quando a terra está florida, muitas das vezes eu vou crescer quando a terra estiver desértica. E aí que está, porque a gente acredita que Deus possa fazer produzir, mas quem está do nosso lado talvez não tenha a nossa mesma perspectiva. Então para eles é muito mais fácil parar no meio do caminho, em um local que oferece comodidade, do que continuar sendo confrontado a entender que não é a minha vontade, é a vontade de Deus, e que caminhar pela promessa é caminhar no impossível, e é viver o incrível e o invisível. Diga para ele: não se assuste se para você prosperar haver a necessidade de acontecer algumas discussões. Talvez não foi você que provocou, foi a própria pessoa que levantou, e você está aí chorando. Por que foi? Por que separou? Por que aconteceu? Aí Deus está usando a minha boca e dizendo: fui eu que permiti, porque o pensamento dele não era o mesmo que o seu. Não há como eu atender a proposta de crescimento, de prosperidade, de uma vida com Deus, e provendo ou recebendo tudo aquilo que provém de Deus, melhor dizendo, se nós não estivermos dispostos a abster-nos daquilo que nos oferece um comodismo. Daquilo que por um momento nos oferece um auxílio. Você percebeu a ordem? Sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Você consegue perceber aqui que Deus está lançando essa promessa quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus? Da casa de teu pai. Quem sabe Deus já não está confrontando alguém há muito tempo a romper, mas só não rompeu porque está levando Terá junto consigo. E Terá, sem perceber, está influenciando no seu progresso, fazendo com que ao invés de você romper, você pare e viva ressecado. E viva uma vida estagnada. Mas a palavra de Deus, isso daqui que é sensacional. Por quê? Porque se de fato Deus chamou Abrão quando ele estava ainda na casa de seu pai, isso significa dizer que o desenvolvimento da fé de Abrão foi lento. Porque não é fácil desgarrar de quem a gente ama e a gente quer com a gente, mas que não compactua com aquilo que Deus propositou e estabeleceu sobre a gente. É uma dificuldade imensa. Só que Deus, com certeza, ia confrontando Abrão dizendo: eu disse sai-te, e não disse sai vocês. Eu disse sai você, não disse sai você e eles. Eu disse renuncia você, abre mão você, abandona você, e não disse abandona você e eles.
E aqui que é lindo, por isso que a palavra sait em hebraico é lech lechá. E lech lechá em hebraico faz alusão a vá por si mesmo. Vá por você mesmo. Independente de quem queira ir, vá. Independente de quem duvida, continue. Independente de quem acredita ou não, você não depende de quem acredita, você depende daquele que prometeu. E daquele que te deu a arma da fé para que você permaneça caminhando. Se amplia para uma ideia. E um pastor, certa feita, traduzindo essa expressão site no hebraico, ele disse que a trocadilho de palavras também traz a conotação de sair para fora para encontrar-se dentro. Porque existem momentos que o problema em nós está justamente problemático, se é que eu posso utilizar essa expressão redundante, por causa daquilo que está à nossa volta. E existem locais que não contribuem em nada para que nós venhamos romper. Até porque existem locais que nos ligam a uma realidade hereditária decadente. Se ninguém nunca foi feliz naquela família, então eu não vou ser feliz. Se ninguém nunca rompeu na sua vida, não estou falando de maldição, estou falando de realidade hereditária. Aquele momento em que a gente olha para a nossa vida sentimental e compara com a dos nossos pais e a gente pensa que vai cair na mesma realidade. Bem, meu pai nunca foi feliz com a minha mãe, então eu nunca vou ser feliz com o meu namorado. Eu nunca vou ser feliz familiarmente. Meu irmão e minha família, quem sabe exista alguém aqui esta noite que vive no meio dessa perspectiva, dessa realidade que só contamina a nossa motivação e a nossa fé, que só atrofia a nossa realidade e nossa vida cristã. Como assim, Stephen? Sua irmã viveu uma vida ou vive uma vida de casos e descasos, e você talvez olhe e fala, será que eu vou parar na mesma vida? Será que eu vou nadar e morrer na praia? Mas o problema é que Deus já te lançou a proposta, arranca, desvincula, se abdica, mas você quer carregar. Mas como é que você quer carregar se você não tem estrutura ainda nem para se carregar? Aí Deus está dizendo para alguém aqui esta noite, abre mão, se abdica, abandona. Você nunca percebeu que quando você fala, eles zombam? Quando você diz, eu vou alcançar, eles ficam lançando piadinhas. Isto é sinal de que são terá, de que podem até caminhar por uma milha, mas eles vão parar um momento e acabar também te parando. Mas Deus está dizendo, a responsabilidade é sua. É você que tem que sair. Até porque se você não sair, você vai permanecer parado, vai permanecer doente, vai permanecer frustrado. Jesus está com seus discípulos e Jesus retorna da missão de um lado, os discípulos da missão de outro lado. E quando Jesus se reúne com seus discípulos, os discípulos de João Batista vão trazer uma notícia para Jesus. E essa notícia é: Jesus morreu João Batista. João Batista foi decapitado. O capítulo 14, verso 13 de Mateus vai descrever dizendo, e Jesus ouvindo isso, ouvindo o quê? Ouvindo que João Batista havia morrido, retirou-se dali com seus discípulos para um lugar deserto apartado. Peraí, gente, João Batista, primeiro, era primo de Jesus. Segundo, tinha um vínculo profético com Jesus, a ponto de Jesus dar testemunho dele como profeta. Mas por um momento, Jesus tornou entendido para nós que ele era homem e era 100% Deus também. Mas os discípulos eram humanos e totalmente humanos. E aquilo que ele tinha estrutura para comportar, talvez os discípulos não teriam estrutura. Como assim? Jesus recebeu talvez com mais estrutura a realidade de que um profeta havia morrido ou sido assassinado, mas os discípulos talvez entrariam em conflito. Imagina Pedro, que era impulsivo. Peraí, se João Batista, que era respeitado por Herodes, perdeu a cabeça, então pregar o evangelho para a gente não vai surtir nenhum efeito, porque a gente vai acabar nadando e morrendo na praia. Mas antes que essas frustrações surgissem na alma dos discípulos, Jesus falou, opa, existem locais que nós não podemos alimentar, assim como existem notícias que não podem ser alimentadas. Eu vou arrancar vocês daqui, porque notícia
violência e ambiente de morte gera morte, mas eu vou levar vocês para o deserto. Por quê? Porque se aqui tem morte, no deserto tem milagre, e no ambiente de milagres vocês vão entender que a obra não para, independente de quem acredite ou não, a obra não para. Você está entendendo? Independente de quem diga morreu ou não, a obra não para. Pega na mão desse crente que está ao seu lado e diga para ele: se prepara, porque se for preciso Jesus te arrancar a força dessa casa, desse quintal, desse setor no trabalho, dessa faculdade, nem que ele te coloque em outra, não se preocupa. Se ele tirar, ele vai te sustentar. É porque ele quer trazer uma nova realidade para a sua vida. Existem coisas que estão separadas e vão ser unidas, mas existem coisas que estão unidas e vão ser separadas. Isso tudo por causa do grande plano que Deus tem para realizar por intermédio da tua vida, por causa do crescimento que Deus tem para trazer para você. Cifem, mas separação, muitas das vezes, eu não falo de separação com relação a cônjuge, eu estou falando com relação a relacionamentos. Há relacionamentos que não produzem, há relacionamentos que só nos minam, há relacionamentos que só nos estagnam, há relacionamentos que comprometem a nossa caminhada e a nossa fé num Deus que prometeu e que cumpre. Relacionamentos. E o interessante é que em Gênesis 1 nós vamos ver Deus separando para dar crescimento e unindo também para crescer. Deus separa para que haja crescimento e também une para que também haja crescimento. Deus vai separar para que você cresça, mas também vai acrescentar coisas que você nunca pensou que poderiam ser acrescentadas para que você continue crescendo. Vou repetir: Deus vai separar coisas para que você desponte, mas também vai unir coisas para que acrescentem na sua caminhada de fé, na presença de Deus. Hoje Terá vai ter que morrer, e não vai ser Deus que vai matar, vai ser Deus que vai permitir, porque tem horas que o próprio destino trata de abrir as nossas visões acerca dos relacionamentos que nós alimentamos na nossa caminhada. Tem relacionamento que você está alimentando que não era para você continuar alimentando. Tem relacionamento que já se foi, mas você continua buscando. Tem relacionamento que já perdeu a sua força, mas você ainda continua buscando no WhatsApp, continua buscando no Facebook, continua procurando contato. E Deus já disse: eu permiti que o número se perdesse e você foi em busca do número. Eu permiti que houvesse uma briga e você continua correndo atrás. Será que você não percebeu que foi eu que permiti a divisão para que você crescesse? Perceba que depois que você saiu, se abdicou, que você não está melhor, você não está crescendo. Vai voltar para onde eu te tirei? Ou vai abraçar a fé e continuar a caminhada? Esta noite o convite de Deus é um desafio. Abdique daquilo que te traz comodidade e comece a caminhar entendendo que a minha presença vai ser teu mapa. Faça, oh glória a Deus. Vou repetir: Deus esta noite está propondo o desafio para nós. Abra mão daquilo que te oferece comodismo e comece a entender que a minha presença vai ser o teu mapa. Ah, querido, e ter a presença de Deus como mapa é não ter paradeiro, mas o interessante é que aonde Deus nos para, Ele nos faz crescer. Aonde Deus nos para, tem altar erigido e tem vida de prosperidade acrescentada. Aonde Deus nos coloca, a mão de Deus é conosco. Aonde Abraão entrava, Deus prosperava. Aonde Isaac entrava, Deus prosperava. E o que dizer de José? José foi vendido e pensaram que iam dar cabo dos sonhos de José, mas a Bíblia Sagrada vai dizer
que o que era a venda parece que foi o deslanche para a promessa e para o sonho de Deus se cumprir. Por quê? Porque aonde José estava, a mão de Deus estava. E aonde José colocava a mão, o Senhor fazia prosperar. Levante a sua mão, porque esta noite Deus está dizendo para alguém aqui neste lugar: abra a mão. Eu sei que não vai ser fácil, mas vai ser preciso para que você viva aquilo que eu tenho para a tua vida em todos os locais aonde você pisar a planta dos teus pés. Porque quando Deus está no negócio, a gente não precisa fazer força. É só a gente entrar que Deus carimba. É só a gente passar que Deus abre a porta. É só a gente assinar que Deus assina em cima. É só a gente falar que Deus aprova. É só a gente agir que Deus faz. É porque se você continuar na sua dependência, ou querendo permanecer no comodismo, você vai continuar se esforçando em vão. Por quê? Porque onde Deus opera, e os caminhos onde Deus é o mapa, nenhum de nós precisamos fazer força. Você está fazendo força, é porque Deus não está nesse negócio. Porque não é Deus que está. Eu sinto a presença de Deus aqui. Olhe para quem está ao seu lado e diga: quando Deus está no negócio, nós não precisamos fazer força. Diga para no mínimo 3 pessoas: quando Deus está no negócio, não precisamos fazer força. Vai. Diga para no mínimo 3 pessoas: quando Deus está no negócio, nós não precisamos fazer força. Quando Deus está no negócio, nós não precisamos fazer força. Como dizia o meu pastor, antigo pastor José Ribamar: se a bênção quiser ser bênção, ela vai ter que ir bater na nossa porta. Porque se depender da gente, a gente vai continuar na nossa fé, acreditando naquilo que ninguém acredita, mas eu acredito. Entrando, talvez você está aqui tentando e pensando: Deus, como é que vai ser isso? Aí Deus está dizendo: só entrega a tua vida para mim e caminha dentro daquilo que eu estabeleci. Porque quando eu estou no negócio, não precisamos fazer força. Como diz aquela música da Cassiane, quando Deus vai na frente, Ele vai quebrando as correntes, tirando os espinhos. Quando Ele não quebra a corrente, tira os espinhos, Ele ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga as suas mãos. Sua bênção chegou. Comece a adorar com muito louvor. Tá brigando por quê? Está brigando por quê? Não precisa brigar. Você não aprendeu com Isaac? Não precisa brigar. Quer entulhar, eu vou para outro. Quer entulhar, eu vou para outro. Por quê? Porque as habilidades ou os entulhos não cancelam as habilidades que Deus me deu para cavar outros poços. Pega na mão desse crente, seu celular, diga: os entulhos, as investidas, as palavras contrárias, o descrédito das pessoas podem até entulhar um poço, mas não cancelam as habilidades que Deus me deu. Desde o momento que eu entendi que eu não sou dependente de mim, eu sou dependente dele. Você está entendendo? Então para de discutir, vai para outro lugar, mas vai entendendo: aonde eu pisar, a promessa está de pé. Aonde eu entrar, a promessa está de pé. Aonde eu pisar, Deus vai pisar comigo, e o seu nome será glorificado. Segunda consideração, para nós encerrarmos, é de que nós entendemos, através desse capítulo de número 12 e uma parte final do capítulo número 11, e a consideração a ser feita é sobre a esterilidade de Sarai e a promessa de uma descendência. Ou seja, Deus disse: far-te-ei uma grande nação, farei de você uma grande nação. Só que Sarai era estéril.
E a esterilidade era o comprometimento do futuro deste casal. Só que Deus não está prometendo pautado nas circunstâncias. Por quê? Porque Deus e sua palavra são transcircunstanciais. Ainda, entenda uma coisa, ainda que Deus fale, e Deus se manifeste e se revele para nós, a revelação de Deus é transcendente. E a palavra de Deus é transcendente. Isto significa dizer que nós temos uma personalidade porque Deus tem uma personalidade. Como assim, Stephen? Deus pensa, nós pensamos. Deus sente, nós sentimos. Deus age, nós agimos. Mas mesmo assim, existe uma discrepância, uma diferença muito grande entre Deus e nós. Por quê? Porque nós pensamos, mas o nosso pensamento é limitado. Nós sentimos, mas não podemos muitas das vezes confiar nos nossos sentimentos porque são oscilantes. Nós agimos, mas agimos com limitação porque tem horas que o cansaço bate. Mas Deus pensa, não se esquece. Por quê? Porque Deus é onisciente. Deus sente, e o seu sentimento é puro, porque Ele é santo. E Deus age, e age como Criador, como Redentor e Consumador. Como Criador cria todas as coisas, como Redentor em seu Filho salva a humanidade, e como Consumador vai nos levar pelo seu Espírito até a eternidade. O que significa dizer que nem espaço e nem tempo consegue colocar Deus dentro de uma caixinha para dizer, comandamos Deus. Ou seja, se Deus pensa, Deus sente, Deus age, isto quer dizer que toda a sua ação, todo o seu sentimento e todo o seu pensamento são transcendentes, são transcircunstanciais. Stephen, não entendi. Se Deus prometeu, não tem obra contrária, não tem olho grande que você acredite, não tem palavra de desânimo que você receba, não tem nada que impeça de a palavra de Deus ser alcançada ou atacada ou subvertida. Se Deus falou, a palavra permanece. Se Deus prometeu, a promessa ainda está de pé. Não é à toa que Isaías vai dizer, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o próprio Pedro, escuta, Isaías vai escrever, mais de 1000 anos depois, Pedro vai escrever a mesma profecia na sua epístola e vai dizer, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Vou tornar a dizer, 1000 anos antes, Isaías vai escrever no capítulo 40, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. 1000 anos, Isaías não estava mais vivo, mas a palavra estava tão viva que Pedro também vai escrever dizendo, como disse Isaías no passado, hoje Deus continua falando a mesma coisa, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece para sempre. Pega na mão desse crente e está, você liga, ainda está de pé. Ainda está de pé, mesmo com dor, a palavra está de pé, mesmo com vento soprando, a palavra está de pé, a casa caindo, a palavra está de pé. Não tem esterilidade, não tem deserto, não tem mar vermelho. Se Deus falou, a palavra, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece. A palavra ainda está de pé.
Você quer mais o contexto de transcircunstancialidade divina? Quando Jesus estiver falando sobre o princípio das dores, e Jesus vai dizer o seguinte: passará o céu, passará o céu, passará, mas as minhas palavras não hão de passar. Céu aqui está no singular. Nós entendemos, à luz da teologia, que existem no mínimo 3 dimensões para o céu. Ourânio, céu visível. Mesorânio, céu cósmico. E Eporâneos, a eternidade, aonde Deus habita. O termo para céu aqui é Ouranon, ou Curanon. Isso faz alusão ao céu atmosférico, ao céu visível, a este céu que daqui a pouco, quando terminar o culto, você vai olhar e ver as nuvens. É o céu que está diante dos nossos olhos, é o céu atmosférico. Jesus está dizendo: passará o céu. Por que passará o céu? Porque se o céu é o céu atmosférico, então ele nos dá a possibilidade de percebermos quando há ou não nuvem, quando tem sol e quando tem lua, quando está nublado ou quando está chuvoso. Por quê? Porque o céu passa, o céu muda, o céu se altera. Passará o céu e a terra. E o que há na terra? Vamos aqui simplificar, para que eu caminhe para o final. O que há na terra? Na terra, o que há na terra? Nasce, cresce, reproduz, morre. Um dia está nublado, outro dia está chuvoso. Um dia está ensolarado, outro dia está parecendo que a noite é dia. Olhamos para a circunstância terrena, vemos coisas da vida nascendo, crescendo, reproduzindo-se e morrendo. Mas e a palavra? Oh, cando, refaia. Mas e a palavra? Mas e a palavra? Mas e a palavra? A palavra, ela permanece para sempre. Mas a palavra, ela permanece para sempre. Essa palavra é tão viva que 2000 anos depois, em 1947, arqueólogos no Mar Morto encontraram manuscritos chamados manuscritos de Qumran. E quando eles encontraram esses manuscritos, eles encontraram os pergaminhos com o livro de Isaías todo escrito e ainda conservado mais de 2000, 3000 anos depois. Eles foram fazer a pesquisa e eles perceberam que os escritos de Isaías encontrados no Mar Morto tinham mais de 2000 anos. E quando eles compararam com a Bíblia atual, eles viram que não tinha nenhum tio, nenhuma vírgula alterado. Essa palavra, ela é tão poderosa que nem a Ilíada de Homero, que é o maior escrito literário da humanidade, consegue se equiparar aos 2000 manuscritos que deram origem a esta Bíblia que você carrega. E você pensando que macumba vai parar essa palavra, e você pensando que olho grande pode ser contra ela, e você pensando que diabo é mais poderoso do que ela, e você pensando que a tempestade é mais poderosa do que ela, para você ter noção de
quão pequena é a tempestade diante da palavra pela qual Deus estabeleceu a tua vida. Jesus vai dizer: o homem que ouve e não pratica as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a sua casa na areia. Veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e derrubou toda a casa e aqueles que nela habitavam. Mas o homem que ouve e pratica esta palavra, assemelhá-lo-ei ao homem que construiu a casa na rocha. Veio a chuva, não caiu. Veio o vento, não caiu. Veio a tempestade, não caiu. Levantou tsunami, não caiu. Veio terremoto, não caiu. Pega na mão desse crente, está ao seu lado, e diga para ele: agarra na promessa e permaneça firme. Agarra na promessa e permaneça firme. Agarra na promessa na promessa você não cai. Pela promessa você não desvia. Pela promessa. Os discípulos, após a crucificação e sepultamento de Jesus, eles vão se retirar para uma casa. Eles estão dentro de uma casa e João vai dizer no capítulo 20 que eles estavam com a porta fechada. João vai dizer isso entre vírgulas. E a porta estava trancada. Mas João vai continuar o testemunho dizendo: e apareceu-lhe entre eles, dizendo: a paz seja convosco. Uma pergunta aqui: por onde que Jesus entrou se a porta estava trancada? Por onde que Jesus entrou se a porta estava trancada? Por onde que Jesus entrou se a porta estava trancada? E apareceu-lhes. A paz seja convosco. Nenhuma porta trancada foi párea para impedir o nosso Deus Filho, nosso Deus, entrar dentro de uma casa. Aí você pergunta: Steve, como é que Jesus apareceu? No mínimo, para alguém que tem controle de espaço e tempo, ele transcendeu as noções de espaço e tempo. Porque a única forma de alguém ultrapassar um sólido é se as suas moléculas estão totalmente desligadas. Eu estou andando, mas se as minhas moléculas reduzirem a menor partícula de matéria, elas vão se destoando. E quando elas vão se destoando, elas vão se espaçando. E como elas vão se espaçando, elas têm o poder de passar por dentro de qualquer brecha dentro de um sólido. Então é como se a porta tivesse trancada. Jesus fez assim, ó. E você pensando que essa esterilidade é problema para Deus. E você pensando que essa porta fechada é problema para Deus. E você pensando que esse deserto é problema para Deus. E você pensando que essa crise é problema para Deus. Deus está mostrando para nós que nada consegue detê-lo. Que nenhuma circunstância é impedimento para que as promessas de Deus se cumpram. Deus só quer te fazer entender que quanto maior a dificuldade, maior vai ser a fé gerada dentro de você. Porque para caminhar mesmo com esterilidade, só quem acredita no incrível, só quem espera o invisível. E andar pela fé não é pisar em rocha, andar pela fé é pisar no invisível mesmo. Eu não estou vendo, mas estou continuando.
Eu não estou vendo, mas vou prosseguindo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Vai chegar, vai produzir. Uma hora essa árvore nasce nesse deserto. Uma hora o oásis aparece. Uma hora Deus prospera. Uma hora Deus abre a porta. Uma hora Deus salva. Uma hora Deus cura. Não interessa. O importante é que nada disso vai impedir de eu fazer menção do nome do Senhor. Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Quem está no carro, o carro quebra. Quem está no cavalo, cai do cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Pega na mão desse crente, está o celular, e pergunta para ele: eu já estou indo, você vai vir também? Se tu não quiser, eu vou sozinho. Mas romper eu vou, mas chegar eu vou, mas alcançar eu vou. Só quem crê nesta profecia, dá um salto desta cadeira, dá um salto dessa cadeira, dando glória. Se Deus prometeu, Ele garante. Se Deus prometeu, Ele garante. Se Deus prometeu, Ele garante. Eu sinto a presença do Espírito atuando de maneira profunda na alma de pessoas aqui esta noite. O Espírito está confortando algumas almas atribuladas. O Espírito está agindo na mente de alguém que entrou aqui turbado, perguntando: Deus, até quando? Deus, pelo menos confirma. Um profeta talvez não foi até você, mas a palavra, ela está agindo e movendo o seu coração, a sua alma e a sua mente a entender que Deus é o seu direcionamento. E se Deus é o seu guia, não importa onde você estiver, o importante é que Deus vai estar. E aquilo que Deus operou e falou também vai estar de pé. É por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No hebraico aqui a ideia de nada me faltará é de nada tenho falta, ou Ele não me falta. Ou seja, o Senhor, meu pastor, não me falta. Ou seja, se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Por quê? Porque Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele guia-me mansamente às águas de descanso. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Você quer mais outra promessa? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus, esta noite está renovando as forças de alguém e alimentando a fé de alguém. Deus não está somente renovando as nossas forças, mas alimentando a nossa fé, nos fazendo entender que a partir do momento em que nós abdicamos de muitas coisas, do nosso comodismo, para podermos andar nos passos da fé, nós precisamos entender. Oracando remandaraia jova senda, oracanto remakala shuria. Eu preciso de uma jovem aqui, uma jovem cheia, ou uma missionária, uma obreira. Oracando remanacandarachurio. Já veio, senhora? Então vem aqui comigo, vem. Mando baracando remachuria maia. Meu Deus, que alma angustiada. Ah, Senhor, quantos conflitos. O Espírito entra na tua vida hoje, impedindo a depressão. Agenda. Eninique revácia. Ai!
Ah, Senhor. Ora, cando remas. Que essa mão, junto com teu Espírito, haja em consolo a esta alma. Deus está trabalhando e movendo. Você que foi ministrado por essa palavra, louve junto com o louvor, porque depois eu estarei orando. Meu Deus, pode louvar, pode louvar. Eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me